Bom dia, bom dia. Bom dia. Só quem for entrando só vai me confirmando aí se tá me ouvindo, só pra ver se meu fone tá funcionando direitinho. Bom dia. Ótimo. Eu vou começar a falar um pouquinho até o resto das pessoas entrarem. Então, resolvi fazer essa jornada de 7 dias de mente zen, que nada mais é do que um resumo, um compartilhamento, né, do que eu vou ler no livro Mente Zen, Mente de Principiante, que é esse livro, que eu peguei emprestado de uma amiga minha aqui e que eu nunca li. Então eu vou estar compartilhando mesmo assim esses conhecimentos que estou tendo contato pela primeira vez com eles. Então, se alguém leu e, enfim, quiser ir complementando ao longo dos dias, ou se não leu e quer ler junto comigo, sintam-se à vontade. Mas essa versão, essa edição que eu tenho aqui, ela tem 136 páginas. Então, dá mais ou menos uma média de 20 páginas por dia. Não vai ser exatamente 20, né? Porque eu vou ver aí para encerrar no final do capítulo ou do tópico, né? Para não ficar uma coisa bem aleatória. Mas, então vai ser o resumo. Além do resumo do livro, eu vou compartilhar um pouquinho a minha experiência com meditação, com autoobservação, né? O que eu faço no meu dia a dia, como que isso me ajuda, como que isso me ajudou nos últimos anos. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. E no final também vou conduzir uma meditação que não necessariamente vai ser uma meditação zen. Eu trabalho com outras técnicas, eu faço várias meditações. Então, vamos ver, cada dia pode ser que eu sinta uma coisa diferente, pode ser que eu resolva treinar o zen, pode ser que seja outra coisa. Aí vai pela intuição no que eu senti de fazer no dia. Como é bem cedo também, e no início da live as pessoas ainda estão entrando e tudo mais, eu vou sempre começar a live contando um pouquinho da minha experiência, depois eu entro no resumo do livro e aí a gente encerra com a meditação. Lembrando que eu deixei um link na minha bio para um grupo no WhatsApp, que é só para receber os avisos da live e o link com o resumo do livro, que eu realmente estou resumindo assim num arquivo. E aí lá vocês vão conseguir acessar esse arquivo. E também ao longo do dia, depois que a gente terminar a live e tudo mais, eu vou sugerir uma prática, né, um exercício para vocês fazerem ao longo dessas 24 horas até a live seguinte. Então, também vou deixar lá no grupo. Não é um grupo fechado, não deixei aberto para as pessoas conversarem entre si, porque é realmente com esse objetivo só de compartilhar essas informações. E depois que a gente encerrar os 7 dias, né, de meditação zen, eu vou encerrar o grupo também. E é isso, de informações básicas, informações principais, é isso. Então, bom, vamos lá. Me apresentando, para quem não me conhece, né? Eu sou a Daila, eu sou mineira, sou de BH. Hoje eu tô morando em processo de mudança, na verdade, para Ibiraquera, para Barra de Ibiraquera, que é uma praia aqui em Santa Catarina. Eu conheci o Zen especificamente, né? A meditação Zen em 2018. Que foi quando eu estava num processo mesmo enfim, ajudar no estresse, que uns 6 meses antes, na verdade uns 8 meses antes, tinha aparecido uma alergia que piora com o estresse. Então eu estava na busca desse autoconhecimento, né, de entender essas minhas emoções. E todos os lugares que eu ia, tudo que eu fazia, as pessoas falavam, você precisa meditar, você precisa meditar. E eu falava, mas que saco. Eu sei que eu preciso meditar, mas tipo, né, todo mundo precisa meditar, mas eu não consigo incluir isso na minha rotina, não faço isso e tudo mais.
E aí, em abril de 2018, uma amiga minha falou: Nossa, Daila, vai ter um retiro aqui perto de BH com uma monja zen budista que mora em BH e ela é maravilhosa. Vamos comigo e tudo, você vai amar. E aí eu falei: então vão, né? Tipo, tava nessa vibe aí de tentar experimentar qualquer coisa que me ajudasse. E aí eu fui para esse retiro, que foi um retiro de 3 dias, assim. A gente foi na sexta-feira à noite, ficamos até domingo no final do dia, assim, à tarde. E aí eu me encantei, me apaixonei tanto pela monja, que é a Simone Keisen, que ela é, sim, maravilhosa, quanto pelos próprios ensinamentos do Zen, né? Eles são... Não sou budista, né? Eu não tenho nenhuma religião específica, na verdade eu sou uma apaixonada por todas as religiões. Para mim todas falam um pouco a verdade, todas se conversam. Então, o budismo é uma delas e eu gosto muito dessa filosofia Zen de trazer para a presença, de trazer para aqui e agora. Ele é muito ligado com a compaixão. Então, vocês vão ver pelo livro assim um pouco dessa filosofia, que é uma das minhas bases assim no meu dia a dia mesmo. Tem muito do Zen, né? Dessa ideia, dessa presença. E antes de eu encontrar o Zen, na verdade, eu já tinha lido 2 livros, que fica aqui de recomendação para quem ainda não leu, que eu já tinha ouvido falar deles um tempo antes. O primeiro livro é O Poder do Agora e o segundo livro é um livro de Ho Oponopono, que é o Limite Zero. E quando eu ouvi falar do Poder do Agora, eu estava zero no processo de despertar, estava lá trabalhando loucamente, e aí alguém leu o livro e me falou do livro, falou: Nossa, mas é um livro muito interessante, fala sobre você estar sempre presente, que o futuro não existe, nem o passado. E aí, de forma geral, algumas ideias eu gostei, mas eu falei: não, mas isso aí é exagero, né? Não tem dessa de você não pensar no futuro. Como assim eu não vou pensar no futuro, né? Como assim eu não vou planejar minha vida? E não quis ler o livro na época que eu fiquei sabendo. Mas depois, né, dessa alergia, desse processo todo, eu acabei me deparando com esse livro de novo, li, e aí fez muito sentido para mim. Então, tudo também tem um momento de chegar, né? A informação chega para você no momento certo. Então, quem está assistindo essa live, seja ao vivo ou seja gravada depois, é porque você está assistindo essa live no momento certo, naquilo que você vai receber, aquilo que você precisa agora. Então, da mesma forma que eu já conheço o Zen há 3 anos e nunca li esse livro, que é um livro bem básico, assim, no sentido de ter essa filosofia básica do Zen e nunca ter lido, né? E ele ter chegado para mim só agora. Então, da mesma forma, você que está aqui me assistindo chegou até mim nesse momento também, nesse momento que você mais precisa dessa informação e que você tem que ter contato com essa informação, que algo vai te agregar no agora. Então fica essa recomendação desses outros 2 livros para vocês lerem também. E da onde que vem essa ideia, né, do agora, né? É porque quando, às vezes, a questão da mente, né, e dos nossos pensamentos é muito desse lugar de se você fecha o olho e você fala assim: Nossa, mas tá tudo ruim, a gente tá na pandemia, tem um monte de gente morrendo, eu não posso sair de casa, eu tô em casa o tempo todo, eu só fico presa. E aí a gente fica pensando em tudo que a gente tem para reclamar da vida, né, em tudo que tem de coisa acontecendo, que de fato não é legal, não é ruim. Mas a questão do agora é que se você realmente parar, respirar e falar: onde que eu tô? E o que eu tô fazendo aqui e agora? Não tem nada disso. Você não tá, a não ser, né? Obviamente que alguém pode estar me assistindo que esteja com Covid. Mas quem não tá com Covid não está com Covid. Você não está com Covid nesse momento. Significa que você não vai tomar as precauções quando você for sair de casa ou vai evitar sair de casa? Não, né? Você vai tomar todos os cuidados, mas nesse momento você não está com Covid. Então não tem por que você ter medo do Covid, não tem por que você pensar em todas as consequências do Covid, se nesse momento você está saudável. E mesmo quem está com Covid, né, ou quem está com qualquer doença, é no lugar de como você está se sentindo nesse momento. E o que essa doença está te trazendo de ensinamento? Porque às vezes você está pensando: Nossa, é péssimo e tal. Aí a pessoa começa os primeiros sintomas: Não estou sentindo cheiro. Tudo bem, mas você ainda não está sentindo nenhuma dor. Você só não está sentindo um cheiro, né? E depois
vem vários processos, né? Se você é internado ou não, mas se você não é internado, e aí tem vários desafios mesmo, né, com a própria doença, às vezes vem diarreia, vem um problema com a respiração. E aí, por exemplo, uma amiga minha, né, que eu dividi o apartamento com ela, teve o Covid, e aí ela, à noite, né, acordava sentindo um pouco de falta de ar, e aí ela ficava ansiosa porque ela estava sentindo falta de ar, e aí que ela ficava com mais falta de ar ainda, né? Então, o quanto da nossa mente, às vezes até piora todos os nossos sintomas, piora todas as nossas condições, porque às vezes nem é o que a gente está sentindo de verdade, né? É só o nosso medo, tudo que a gente já ouviu falar. É aquela velha história, assim, né? Se você vai tomar um remédio e você lê a bula do remédio, antes de você tomar o remédio, você tá lendo a bula, olhando tudo que pode acontecer, e aí você já tá sentindo todos os sintomas do que pode acontecer se você tomar aquele remédio, se você nem tomou o remédio ainda. Né? E é isso, esse é o poder da nossa mente. A mente ela cria a nossa realidade, né? Os nossos pensamentos. E não são os nossos pensamentos conscientes. Os nossos pensamentos conscientes, eles são 20% do que é a nossa mente, né? E aí, quando vem a meditação, quando vem a autoobservação, vem desse lugar de se os pensamentos conscientes são só 20% e a gente não tem consciência nem do que a gente está pensando de forma consciente, imagina o que tem por trás, imagina o que tem no nosso subconsciente, né? E então a meditação, a prática da meditação e a prática do Zen, a prática da presença, né, da atenção plena, que é, né, tantas pessoas falam do mindfulness, que é essa atenção plena em tudo que você faz, vem desse lugar de você ter né, não deixar a mente ficar divagando e criando coisas que nem existem, se apegando a coisas que nem fazem sentido mais, mas também desse lugar de você ter consciência daquilo que você é, daquilo que você pensa, e você vai se desassociando com o que é a sua mente, se conectando com quem você é de verdade. Porque a gente confunde quem a gente é com aquilo que a gente pensa, né? E nós não somos os nossos pensamentos, né? A gente é muito mais que isso, nós somos centelhas divinas, né? E aí a gente se esquece disso porque a gente fica achando que nós somos os nossos pensamentos, né? A gente deixa os nossos pensamentos nos dominarem, assim. Então, a minha experiência com a meditação vem desse lugar de autoobservação. E hoje eu trabalho com muitas terapias energéticas, pratico meditações guiadas, né? Porque faço curas energéticas. Mas eu tenho plena consciência, assim, para mim é muito claro o tanto que antes de efetivamente praticar tudo isso, o fato de eu ter encontrado o Zen lá no início dessa minha jornada de despertar fez diferença na minha vida. E fez diferença na forma como eu atuo e na forma como que eu lido com todas essas terapias. Porque às vezes eu encontro outras pessoas que a primeira coisa que encontrou, né, são as terapias, né, e que vai aprender uma técnica, ou só faz uma terapia tradicional. Eu também faço uma terapia tradicional com uma psicóloga, né? Vai lá na psicóloga uma vez por semana e acha que é aquilo, que você vai falar aquilo em 1 hora e aí volta para o dia a dia normal e tá tudo bem. E quando, na verdade, se a gente pratica a autoobservação, a gente traz tudo isso para o nosso dia a dia e a gente potencializa tudo isso, né? A gente potencializa todas as nossas curas, a gente potencializa tudo que a gente pode ser e que a gente é de verdade, né? Depois que a gente tira todos esses pensamentos que vai deixando a gente bem perdido por aí ao longo do nosso dia. Então, é com a meditação que realmente eu expando e acelero todos esses meus processos com tudo que eu vivo, com todas essas terapias, trazendo isso para o meu dia a dia, me mantendo centrada ao máximo possível. Lembrando que, principalmente porque a gente vai falar muito do Zen, o Zen, né, a meditação Zen, ela é uma meditação que é aquela que você simplesmente senta numa postura específica e fica parado e tenta não é que você não vai ter pensamentos, né? Mas é desse lugar da presença que o máximo possível você vai tentar se trazer para o presente, né? E não deixar a sua mente não ficar preso nos seus pensamentos. Então é uma meditação que é feita em silêncio, então é uma meditação que assim, é você com você mesmo, você com a sua mente.
E muitas pessoas falam, nossa, mas é muito difícil meditar, é muito difícil fazer essa meditação. E aí o que eu falo é que, na verdade, a gente fica achando que é muito difícil, sendo que a gente nem nunca tentou. E é porque a gente acha que a gente vai sentar e ficar meia hora meditando e não vai ter pensamento nenhum. Aí a nossa primeira tentativa a gente se frustra, porque você vai sentar e vai pensar em milhões de coisas e vai falar, tá vendo, eu não consigo meditar. E quando, na verdade, é o oposto, assim. Primeiro você vai começar, sei lá, com 1 minuto, com 2 minutos que sejam. E não necessariamente você vai já, nesses primeiros 2 minutos, não pensar em nada. Até mesmo porque o que acontece não é que a gente não pensa em nada, né? É muito difícil não pensar em nada. Só que a gente vai buscando que entre um pensamento e outro a gente tenha um hiato, né? Um espaço de tempo cada vez maior, assim, entre um pensamento e outro. Então... e nem sempre vai ser a mesma coisa, né? Eu tenho desde o carnaval desse ano que eu tô fazendo 30 minutos de meditação todos os dias antes do sol nascer, né? E aí eu vou te falar, tem dia que eu sento 30 minutos, toca o sino falando que passou 30 minutos e eu nem percebi. E tem dia, gente, que eu sento, passa 5 minutos e eu já tô desesperada. Eu olho no relógio e falo, não acredito que só passou 5 minutos. E aí eu falo, não, eu vou ficar pelo menos mais 5. E fico mais 5 assim, nossa, no desafio assim mesmo. Então, nem todo dia vai ser igual. Mesmo depois de anos de prática, os dias não são iguais, a meditação não é igual. Né? E então a consciência, né, também desse lugar de que tá tudo bem, de que um dia pode ser fácil, no outro dia nem tanto, né? Mas a gente trazer isso para nossa prática diária é o que faz muita diferença mesmo. Bom, é isso. Esse é um pouquinho do contexto, de quem eu sou, da minha experiência, da minha prática. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês antes de passar para o resumo do livro sincronicidades, né? E quando eu falar das sincronicidades, uma outra coisa, tudo bem, o tema vai ser o foco do livro, Zen, mas eu sou uma pessoa que sou estudiosa de muitas filosofias, de muitas técnicas, então, principalmente na hora que eu falar da minha experiência, ou se eu for comentar alguma coisa que eu li no livro, eu vou acabar falando também dessas outras coisas que eu conheço. E que fazem parte de quem eu sou, né? Então eu vou estar trazendo também a minha própria essência para essa live, né? Para essa prática. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês das sincronicidades, eu sou uma pessoa que fala muito de sincronicidades, que nada mais é do que o alinhamento, né, de várias coisas num mesmo tempo, né? Então é quando as coisas se encontram no tempo. E as coisas se encontram no tempo o tempo todo, né? O tempo todo você está em algum lugar, você está com alguém, tem alguma coisa acontecendo. O que faz muita diferença é você estar presente, né? Então, por isso que a meditação é importante até mesmo para vocês perceberem as sincronicidades que eu tanto falo. Porque as sincronicidades acontecem, mas o que acontece é que a maior parte do tempo a gente nem percebe que elas estão acontecendo, a gente não consegue ver os sinais, não consegue ver as mensagens, mas elas acontecem, independente da sua vontade. Então, a meditação, né, e essa prática da presença vai ajudar nesse processo também. E aí, dentro dessas sincronicidades, vou compartilhar uma sincronicidade com o número 7, né? Porque quando eu fiz, né, e essa jornada foi, assim, muito espontânea, né? Quem viu os stories foi no sábado à noite, né, e hoje a gente tá na segunda, né? No sábado à noite é que veio essa intuição de fazer, e aí eu já organizei tudo rapidinho, sem nem pensar, só seguindo no fluxo mesmo, vendo que fazia sentido, que eu sentia que estava tudo bem. E aí quando a gente olha, né, no final das contas, eu, sem querer, né, nas sincronicidades, eu marquei uma jornada de 7 dias, né? Senti de que seria às 7h07 da manhã. E o 7, o que que significa o 7, né? O número 7. O 7, ele é muito conhecido como número da perfeição, né? As pessoas falam muito que ele junta, né, a materialidade com a espiritualidade, né? Ele é uma combinação do 3 e do 4. O 4 é a matéria, né? E o 3 traz mais para o espiritual. Então, o 7 traz tudo isso e no momento da presença, porque é no corpo que a gente encontra essas duas coisas, né? O corpo é o físico, né? E a gente vai estar com o nosso espírito aqui no nosso corpo, nos conectando com essa espiritualidade.
E isso representa muito esse lugar do Zen e da meditação também, né? Que é esse lugar de você estar presente, de você estar vivendo aqui na Terra, de você estar em conexão com o seu corpo, com aqui e com agora, mas se reconhecendo como esse espírito, se reconhecendo, né? Reconhecendo essa conexão que você tem com o divino. Então, achei super legal. Ontem eu fui pesquisar, né, sobre o número 7 e vi isso, e aí achei que fez todo sentido com o livro. Enfim, vamos ao resumo do livro agora. O livro, ele é dividido em 3 partes. Tem a introdução, hoje eu vou falar da parte da introdução, e depois ele tem 3 partes. Então, as outras 3 partes, faltam 6 dias, então cada parte provavelmente vai ser mais ou menos 2 dias para cada uma das partes. E as próximas partes são chamadas de prática correta, atitude correta e compreensão correta, que na introdução eles já falam que a grosso modo, cada uma dessas partes vai significar o corpo, o sentimento e a mente. Então, a gente vai passar aí por essa jornada lendo esse livro. De novo, vou passar por essa jornada junto com vocês. Na hora que eu tava lendo a introdução, bem no inicinho, assim, na primeira mensagem, na mensagem inicial, eu já li uma coisa muito interessante, porque o livro é escrito pelo Shun Liu, não vou saber falar o nome dele, mas lá no grupo do WhatsApp também vocês vão, no resumo tem o nome direitinho, enfim. E aí ele é um mestre zen japonês que foi para os Estados Unidos e aí lá trazendo o zen para o ocidente e achou que ia ficar lá, sei lá, uns 2, 3 anos e acabou ficando por lá mais tempo, criou o Zen Mountain Center, que foi o primeiro mosteiro de treinamento zen, né, fora da Ásia. Então ele foi um mestre zen assim muito importante, muito influente. E olha que sincrônico, essa foi a primeira mensagem assim que eu vi, que a pessoa que estava falando sobre ele escreveu, que eu vi ele falar, que estava falando da preparação que ele fez dos discípulos dele para quando ele morresse. E aí eu achei super sincrônico com o momento que a gente está vivendo e com a pandemia, né? Olha o que ele falou para os discípulos dele. Ele falou o seguinte: se na hora de morrer eu sofrer, está tudo bem. Vocês sabem, é sofrimento de Buda. Nada mais é que isso. Quiçá nesse momento todos nos debatamos por causa da agonia física ou também da espiritual. Mas tudo isso está correto, não é um problema. Devemos ser gratos por ter um corpo limitado, como o meu ou como o de vocês. Se tivéssemos uma vida ilimitada, isso sim seria um verdadeiro problema. E eu sei que às vezes é muito difícil a gente se conectar, né, com essa beleza da finitude da morte, né? E o que é mais difícil, né, nessa pandemia, tem 2 coisas que são muito difíceis, né? A gente ficar sozinho e ficar em casa, né? Porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado a sempre buscar o externo, a olhar para o externo, né? A compartilhar, a buscar o que falta, o que falta na gente no outro, quando na verdade tudo está dentro da gente, né? Então tem esse primeiro processo da gente reconhecer que nós somos seres inteiros e reconhecer a nossa centelha divina e a gente se amar e estar bem com a nossa própria presença. Mas a outra coisa que é muito difícil na pandemia são as mortes. Por que a gente está nesse momento tão difícil? Por que a gente está nesse lockdown no Brasil? É justamente pela quantidade de mortes. E aí você abre o Instagram, você abre um jornal, você abre o Facebook, qualquer coisa que você vai buscar de notícia é o tempo todo X mortes no dia, X mortes no Brasil. E aí a gente vai falando da morte, da morte, da morte. E quando a gente fala disso, você está o tempo todo pensando pelo lado negativo. Nossa, olha quantas pessoas morreram, olha como isso é ruim, né? Olha, e aí você fica preso nos sentimentos negativos e a gente se esquece que um dia todos nós vamos morrer. E eu não tô falando isso do lugar da ausência de compaixão, né? Não é do lugar de, meu Deus, as pessoas, não me importo com as pessoas que estão morrendo, não é isso, gente. A gente se importa, é por isso que a gente tá em casa e por isso que a gente se cuida, né? Mas a questão da morte é para que a gente traga esse tema com leveza, né? A gente...
Eu fiz uma live com uma amiga recentemente, né? E quando a gente pensa na morte, no outro, né? A gente fica falando o tempo todo assim, não, eu vou ficar em casa por causa do outro, eu vou ficar em casa porque eu me preocupo com o outro, eu não quero que o outro sofra, eu não quero que o outro morra, né? E na hora que você tá falando do outro, você normalmente tá pensando assim nos seus pais, né? Você tá pensando nos seus amigos, nos seus tios, nos seus familiares, porque você não quer que ele morra, porque você não quer que ele sofra. E isso vem do lugar do egoísmo, né? Isso vem do lugar de que você vai sentir falta dessas pessoas, né? Até que ponto é realmente a compaixão com o outro, de você se colocar no lugar do outro, né? E até que ponto é realmente o seu próprio egoísmo em relação à morte das pessoas que você ama e que você vai sentir falta quando elas se forem, né? Então, é muito... eu quero propor mesmo, né, esse outro exercício ao longo desses dias, esse exercício dessa conexão com a verdadeira compaixão, porque a compaixão não vem desse lugar do egoísmo, que é o seu sofrimento se o outro sofrer, né, ou se o outro se for, mas da compaixão mesmo, de você a compaixão é você se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento dele, sentir às vezes o sofrimento dele junto com ele e se colocar à disposição dele para ajudar no que for possível, né? Não é do lugar de você pensar, né, só na morte ou pensar no tanto do sofrimento, no que você nesse lugar do egoísmo, né? No lugar de se colocar no lugar do outro. Então, quando você fala, eu vou usar uma máscara ou eu vou ficar em casa, não é desse lugar do egoísmo, né? De nossa, eu não quero, mas do lugar de realmente se compadecer pelo sofrimento do outro e se colocar disponível e fazer tudo o que está em suas mãos para que você possa auxiliar o outro de alguma forma desse lugar mais puro possível, assim. E isso já foi logo no início do livro, eu já notei e falei, já foi cair nas minhas próprias fichas, né, de tipo, por que que eu tô lendo esse livro agora também, por que que isso faz sentido e por que que eu tô compartilhando esse livro com vocês, né. Mas enfim, aí a gente, depois disso, ele entra efetivamente no Zen, na introdução, e na introdução, uma das... e aí a mente Zen, nessa mente de principiante, é que eles vão falar o tempo todo o que é a mente de principiante, né. Ele fala uma coisa muito legal, que a mente de principiante é a inocência da primeira pergunta, e a primeira pergunta é, o que sou eu? Se todos os dias você se perguntar, o que sou eu ou quem sou eu, será que você todos os dias vai responder a mesma coisa? Porque essa pergunta primordial, né? Se a gente acha que a gente sabe quem a gente é, se a gente tem uma identificação com uma personalidade específica, com um emprego específico, com um lugar específico, você já perdeu essa mente de principiante e você nunca vai saber quem você é de verdade. Porque você não vai buscar, você não vai tentar liberar aquilo que te prende, você não vai buscar a sua própria evolução, porque você sabe quem você é, nesse sentido de, então tá, eu sou essa pessoa e nada vai mudar, né? E eu vou ser sempre assim. Quando, na verdade, a pergunta o que sou eu é essa pergunta que traz sempre o questionamento de, e aí? Será que eu sou esse corpo? Será que eu sou os meus pensamentos? Será que eu sou o que eu faço? Né? Então, essa é uma grande pergunta da mente de principiante que eu achei maravilhosa. E a mente de principiante é isso, né? Você sempre estar questionando no sentido de a sua mente... E eu me conectei com isso, né? Eu contei nos stories por causa do slackline, né? Eu fui... Que é aquele... Que é uma faixa, né? E que você vai tentando andar em cima dela. E aí, na hora que eu tava tentando, as meninas estavam, né, conversando, e aí eu tava lá no slackline e muito concentrada, né, e prestando atenção no meu corpo, na minha postura, prestando atenção em cada detalhe para que eu conseguisse ficar, assim, 5 segundos sem cair, né. E aí eu parei para pensar e falei, gente, olha só, né, eu tô fazendo isso pela primeira vez, e por estar fazendo a primeira vez e por não conhecer, não entender o meu corpo, não entender qual que é o equilíbrio certo, eu tô com plena atenção em tudo que eu tô fazendo, porque eu tô prestando atenção em cada movimento meu, né? Em cada detalhe, para que eu consiga alcançar esse equilíbrio.
E aí, na mesma hora, eu pensei, se eu já praticasse isso há muito tempo, e se isso já fosse fácil para mim, talvez eu estivesse andando nessa faixa aqui, conversando com as pessoas, porque o meu corpo já estaria acostumado, já saberia como fazer, e eu conseguiria fazer outras coisas ao mesmo tempo. E aí, isso é a mente do principiante, porque a mente do principiante, ela te traz para a presença. Porque é quando você tem contato com uma informação uma primeira vez, é quando a sua mente está aberta para receber o conhecimento, é quando tudo começa, né? É o vazio, né? Para você receber coisas novas. E esse que é o grande desafio nosso no dia a dia, porque o tempo todo a gente acha que a gente é expert em alguma coisa. Porque... e aí, como a gente está aqui, né, com o objetivo, e como eu estou aqui com o objetivo, né, de ajudar durante a Covid, então é óbvio que eu vou falar da Covid o tempo todo. E aí, trazendo essa mente de principiante para a Covid, é o do lugar de, o tempo todo você fala, não, eu sei o que é certo dentro do Covid, eu sei quais são as medidas que têm que ser feitas, né? Eu sei que a vacina é boa, eu sei que todo mundo tem que tomar vacina, eu sei que o governo fez isso de errado. E aí você se fecha no seu posicionamento, você se fecha nas suas ideias e não se permite a nenhum momento escutar o outro. Se vocês hoje parassem para ler uma notícia, esquecem, ainda mais que a gente já está falando desse Covid há mais de um ano, se vocês esquecessem tudo que vocês sabem disso, tudo que vocês sabem dessa doença, tudo que vocês sabem da vacina, tudo que vocês sabem de tudo do Covid, e tivesse contato com essa informação pela primeira vez, e aí? Qual seria o posicionamento de vocês? Como que vocês iriam olhar para essa informação pela primeira vez na vida? Se vocês estivessem lendo uma notícia pela primeira vez, né? Será que vocês iam ler e iam se posicionar, iam pensar da forma que vocês pensam hoje quando vocês entram em contato com essa informação? Essa é a mente de principiante. E dentro da mente de principiante, né, ele fala que a mente de principiante é uma mente não dual. E aí veio outra ficha de porquê, né, para mim mesma, na hora que eu li essa parte de por que eu tô fazendo essa jornada com vocês. Porque a gente tá vivendo num mundo de uma extrema dualidade. Extrema, assim. E que é, né, aqui no contexto brasileiro, né? Ou você é a favor da vacina ou você é contra a vacina. Ou você é a favor de ficar em casa ou você é contra ficar em casa. Ou você é a favor da máscara ou você é contra a máscara, né? Ou você gosta do Bolsonaro ou você não gosta do Bolsonaro. Ou você é bolsominion ou você é petista. Ou você é um genocida ou você é compassivo. E tudo a gente está vivendo nesse dual a partir das nossas próprias experiências, a partir das nossas próprias ideias. E quem define essa dualidade, se não você mesmo? Você o tempo todo está olhando para as coisas e a gente vive no mundo dual e o tempo todo a gente vai fazer isso. E aí o tempo todo a gente olha para as coisas e fala, é isso ou aquilo? E aí o que acontece é, se você tem na sua cabeça suas caixinhas pré-determinadas do que é isso e do que é aquilo, e a pessoa chega para você e fala qualquer frase, você vai pegar a frase que a pessoa falou e a sua mente vai falar assim, isso que ela falou, se encaixa nisso ou naquilo? Não encaixa em nenhum dos dois. Não, mas eu preciso encaixar em algum lugar, então eu vou encaixar nesse e isso. E às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa falou e você, por causa das suas concepções, por causa dos seus pensamentos, por causa daquilo que você acredita, você encaixa a pessoa na dualidade. E aí, se você tá na dualidade de que só isso é certo e aquilo é errado, e o que a pessoa falou não se encaixou no que você entende como certo, já era. Você já não quer conversar com a pessoa, você não quer interagir, você não quer aprender. E aí a gente vai cada vez mais se separando, cada vez mais um julgando o outro, cada vez mais um questionando o outro. E a gente perde a oportunidade do aprendizado. A gente perde a oportunidade da mente de principiante, que é desse lugar mesmo de estar aberto e de encontrar novas possibilidades. Como que a gente vai encontrar a solução? Como que a gente vai criar uma coisa melhor? Como que a gente vai encontrar novas possibilidades se a gente se prende àquilo que a gente já pré-estabeleceu na nossa mente como certo ou errado, né? Então a gente nunca vai encontrar um meio termo se o tempo todo a gente tá dividindo entre certo e errado e o tempo todo a gente acha que a gente é o certo, né? Então
A mente de principiante é desse lugar de aprendizado, porque ela é o vazio, né? Do vazio de que você libera a sua mente para você receber sempre as informações como se fosse a primeira vez, para você ter sempre aquela experiência como se fosse única, como se fosse a primeira, e ela cria as infinitas possibilidades, né? É a partir dessa mente que a gente cria tudo que a gente pode criar para o futuro. E é por isso que é tão lindo a gente se conectar com essa mente de principiante, né? E depois dessa introdução, aí tem o prólogo, que é a própria mente, né, de principiante, e aí a frase, todas as... Vocês vão ver, eu coloquei no resumo também, mas todos os tópicos, né, todos os capítulos, vamos dizer assim, eles têm uma frase, e é uma frase sempre, assim, nossa, maravilhosa. E a frase do prólogo, que é a mente de principiante, fala o seguinte: há muitas possibilidades na mente do principiante, mas poucas no do perito. Que é exatamente o resumo em uma frase simples, linda, bela, né, de tudo isso que eu falei, né, que quando a gente se entende como perito, né, como a gente se entende como esse lugar de que eu já sei o que é certo, eu já passei por essa experiência, eu já vivi isso, então eu sei que é assim, a gente se fecha para tentar algo novo. E dentro, né, de tudo que eu estudo, né, sobre quântica, né, sobre essas questões da mente, de como que a gente cria a nossa realidade, a nossa mente cria a nossa realidade. Então, se você acredita que você está certo, tudo que você vai viver ao seu redor vai te trazer experiências que vão confirmar que você está certo. Se você acredita que você está errado, tudo que você vive, tudo que você experiencia vão ser coisas que vão trazer para você a ideia de que você está errado. Se você acreditando que você está certo ou se você está errado, você está certo, porque é isso que você vai criar. E a mente de principiante traz a gente para esse vazio primordial que nos permite essa criação das infinitas possibilidades, porque a gente quebra essa mente do perito que acha que isso está certo e vai viver essa realidade de acordo com essas certezas que você tem, que a gente chama de crenças, né? Que é aquelas crenças que você criou dentro de você, que criam a sua realidade, e você vai liberando todas essas crenças, voltando para o vazio, para que você se permita criar qualquer possibilidade a partir do agora. Porque é isso, assim, você vive aquilo que você acredita. Então, a gente vai desconstruindo aqui nesses próximos dias tudo isso que a gente acredita, nesse sentido de trazendo essas infinitas possibilidades. E aí, né, a última frase que eu anotei aqui a mente tem uma outra coisa importante, né? Que a mente, que eu falei que é da compaixão, né? A mente do principiante é a mente de compaixão. Porque você só consegue ter compaixão quando a sua mente está vazia e quando você não tem essas preconcepções. Porque se você tem uma meta, se você tem algo na sua mente pré-definido, você está a partir do egoísmo e você não se conecta com a verdadeira compaixão. Porque a verdadeira compaixão é justamente essa ausência do egoísmo, né? É quando você está fazendo as coisas pelo vazio. Então, a mente de principiante é uma mente compassiva. Então, a gente também vai se conectar com a compaixão ao longo, né, de todos esses dias. E a última coisa que eu anotei aqui, que eu quero compartilhar com vocês, essa frase, que é: o real segredo das artes também é esse, ser sempre um principiante. Inclusive, todos os grandes mestres, todos os mestres que eu sigo, que eu confio, e esse é o primeiro critério para eu saber se eu confio ou não naquele mestre, naquela pessoa que está aparecendo ali para me trazer um ensinamento, é se ela me fala, se ela já sabe tudo ou não. Porque o verdadeiro mestre é aquele que já chegou lá na frente e aí ele ainda assim se reconhece como um eterno aprendiz. Não importa quão evoluído ele seja, não importa o tanto que ele saiba, não importa que ele seja um iluminado, ele sempre vai falar que ele é um aprendiz, que ele está em constante aprendizado. Ele nunca vai se achar o dono da verdade. Então, isso é fundamental. E isso aqui está aqui para vocês também, né? Se entendam como os mestres de si mesmos. Reconheçam em tudo que eu falo aquilo que faz sentido ou não. Não precisa acreditar no que eu falo
Vocês têm o seu próprio discernimento, você vai perceber se isso vai ressoar com você ou não, né? Você tem o seu próprio julgamento, né? Tem coisas que eu falo aqui que pode ser que eu mesma, daqui a uma semana, assista essa live e falo, meu Deus, né? Já mudei completamente meu pensamento, porque eu já cresci, já aprendi, estava com a mente de principiante e entendi novas possibilidades. Então, seja um mestre de si mesmo, de buscar informações, confie, né, nos seus mestres, na caminhada deles, na jornada deles, mas tenha discernimento. Sinta aquilo que ressoa para você, descarte aquilo que não faz sentido. Você não precisa descartar tudo que a pessoa fala ou tudo o que você lê, porque uma coisa não ressoou. Então, tenha esse discernimento, absorva aquilo que faz sentido e aí a gente vai seguindo a nossa jornada. Alguém fez uma pergunta, né? Se o Zen é da mesma linhagem do Mindfulness. E o eu não vou saber falar isso com muita propriedade, porque eu nunca parei para estudar isso a fundo. Mas eu me lembro de alguém me contando que a origem do mindfulness veio dos ensinamentos de Buda, né? Ele veio desse lugar da atenção plena. Só que, e se você for olhar o conceito mesmo, né? E a essência do mindfulness é a atenção plena, né? É a presença. Só que o que acontece é que o mindfulness, né? A forma que ele é apresentado hoje, pelo menos a forma que eu conheço que eu já ouvi falar do mindfulness, ele foi feita algumas adaptações nele para que entrasse nessa vida, né, do mundo ocidental, do trabalho e tudo mais. E acaba que as pessoas usam o mindfulness apenas para focar no trabalho, apenas para focar numa atividade, para produtividade. E quando na verdade o próprio mindfulness é a atenção plena em tudo que você faz, né? Então o exercício do mindfulness é você estar ali presente no aqui e no agora, focado em uma única atividade, fazendo aquela atividade com atenção plena. Isso vem sim, né? Isso vem dos ensinamentos budistas, mas vai ter talvez aí algumas divergências na aplicação ou no dia a dia, assim, da prática do Zen e do Mindfulness. Até mesmo porque o Zen tem esse lugar de você trazer ele para o dia inteiro, mas tem o Zazen também, que é a meditação, que é aquele momento que você vai sentar e ficar com você mesmo e tentar esvaziar a sua mente, né? E o Mindfulness, muitas vezes, ele tá muito mais focado ali para você focar numa atividade, né? Em uma atividade, não necessariamente na mente, assim, vazia. Mas sim, eles têm, basicamente, assim, a mesma origem e eles se conversam muito, assim. Então, é isso. Posso ter falado um monte de bobagem, isso é só em relação ao que eu já ouvi falar mesmo. Mas eu, inclusive, recomendo muito, se você se alinha, assim, né, com as práticas de mindfulness, recomendo muito fazer essas práticas, porque elas trazem de uma forma muito prática também essa consciência e o controle dos seus pensamentos, né? E que, enfim, principalmente quando a gente está vivendo nesses momentos que é muita negatividade, que a gente recebe muitas informações negativas, você conseguir controlar os seus pensamentos da forma que o mindfulness traz também eu acho, assim, fundamental. Então, para quem curte também, assim, eu recomendo também a prática de mindfulness, né? Bom, é isso por hoje. Vamos passar para a parte da meditação. Hoje eu vou trazer uma meditação para vocês bem simples, na verdade. Na verdade, hoje eu vou trazer a meditação do Theta Healing, porque o que acontece com a meditação em si, né? A prática do Zazen, de novo, é o que eu falei, vocês vão sentar e não vão pensar em nada. E com a prática da meditação, quanto mais a gente pratica, né, quando a gente consegue estar no momento presente, é quando as ondas cerebrais a gente atinge o nível alfa, que é esse lugar, né, são essas frequências, né, mais baixa que a gente vai trazendo, né, essa tranquilidade, essa paz, a gente acalma, né. E o Theta Healing, ele é uma meditação que te leva para a frequência Theta, que é ainda mais baixa do que a alfa. Então, o que acontece? Quando às vezes a gente faz a meditação, eu mesma, né, não faço isso sempre, porque depende do meu objetivo, da prática daquele dia,
Mas quando eu faço a meditação do Theta Healing, antes de fazer a meditação do Zazen, eu já me coloquei em um estado de presença e de tranquilidade muito maior, que às vezes eu demoraria horas, né, muito tempo de meditação para alcançar esse nível né, essas ondas cerebrais, quando eu posso fazer uma meditação, né, que tem uma meditação guiada, né, que existe um passo a passo, eu já fico na frequência teta e isso facilita a minha prática de meditação mesmo, dos pensamentos. Eu já consigo ficar muito mais centrada, né, e com a mente muito mais vazia quando eu faço depois da meditação do Theta Healing. Então eu vou guiar essa meditação, que é bom que até que se vocês quiserem para, né, depois no futuro, na prática de meditação de vocês, vai ficar aqui gravado, vocês podem voltar aqui, né, passar o vídeo para frente e escutar só essa meditação e aí começar a prática depois que vocês fizerem essa meditação. Então vai ser bem rapidinho, eu vou guiar vocês em teta para essa onda cerebral teta, e aí depois eu vou ficar um pouquinho em silêncio só para vocês sentirem mesmo essa energia e essa frequência, e aí a gente volta. Então vai ser uma meditação bem rapidinha, até mesmo que é o primeiro dia, então sei lá, vai ser aí uns 5 minutos, né, e também já são 7h54, então vai ser esses minutinhos finais aqui da live, para vocês entrarem nessa presença, assim, nessa frequência mais leve. E aí vocês vão ver que até mesmo eu, né, muda a forma. Eu sou uma pessoa que fala muito, fala rápido, e na hora que eu tô em teta, eu mesma fico mais calma, meu tom de voz muda. Para quem nunca me viu, fez uma meditação comigo, já avisa que às vezes eu vou abrir muito a boca, é uma forma que o meu corpo reconhece a equalização de energia, é a forma que ele testemunha que eu estou entrando em teta. Então, se eu começar a abrir boca aqui, não é sono, no meu caso, né? É só essa equalização de energia. E é isso, né? Então, eu vou pedir só para vocês ficarem numa posição confortável, de preferência com a coluna reta, né? Centrados. Podem fechar os olhos, respirando fundo. E antes de eu começar a meditação, só sintam mesmo um pouco essa presença, esse aqui, o agora, o local em que você está. Inclusive, eu vou guiar a meditação teta, mas eu não vou guiar a meditação de subida pelos 7 planos, eu vou guiar a meditação de expansão. Então, para quem já viu alguma meditação de teta, pode ser que vocês percebam que ela é um pouquinho diferente. Mas, então, respira fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca. Podem fazer isso umas 3 vezes, solte trazendo mesmo, por aqui, por agora. E aí eu quero que vocês percebam o seu corpo. Sinta cada célula do seu corpo. Qual que é a sua postura? Se você está se sentindo cansado, se você está recuperado, se tem alguma parte do seu corpo que está doendo, se está desconfortável. Apenas sinta o seu corpo. E aí depois que você sentiu o seu corpo, você vai sentir a cadeira, ou a cama, ou o chão. Onde é que você está sentado? Sinta como é o toque do seu corpo com esse outro objeto. Qual que é o limite do seu corpo e desse outro objeto? E aí sinta cada vez mais que as suas células e esse local em que você está é uma coisa só. Você já não é mais só o seu corpo. Você se expandiu e agora é você e a própria cadeira, a sua própria cama, o chão. E aí você vai se expandir um pouco mais para perceber todo o cômodo no qual você está. As paredes, a decoração,
dos objetos. Se tem alguém com você nesse cômodo, você vai sentir cada coisa, cada item que existe nesse espaço se expandindo, até que você vai sentir que você é um com todo esse espaço, com todas essas coisas. E aí você vai se expandir ainda mais para toda a sua casa, cada objeto da sua casa, cada ser que tem na sua casa. Se você tem animais, ou se você está sozinho, sinta a sua casa e sinta-se um com a sua casa. Agora você e a sua casa são uma coisa só. E você continua se expandindo, e quanto mais você se expande, mais rápida é essa expansão. Mais rápido você se sente um com as coisas ao seu redor. Então você começa a sentir todo o seu quarteirão, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, todo o seu continente, os mares, todo o planeta Terra. Você vai se expandindo, expandindo, se sentindo um com tudo isso e expandindo cada vez mais, se expandindo para além do planeta Terra, se tornando um com todo o universo, com cada estrela, com cada planeta, se expandindo para além do universo, passando por camadas de luzes claras e escuras, se tornando um com essas luzes, com essas camadas. Se expandindo pela luz dourada, que é tão reconfortante você se sentindo um com essa luz dourada. Se expandindo por uma camada gelatinosa que tem todas as cores. Se expandindo, e você é cada uma dessas cores. Você é cada um dos sons, cada uma das vibrações, cada uma das leis. E você vai se expandindo, até que você chega num branco perolado. Até que tudo é esse branco perolado. Esse branco perolado iridescente, essa luz brilhante, que é puro amor incondicional. E aí você se expande nesse amor, nesse branco perolado. E você se sente um com o todo. E aí você vai repetir para si mesmo, na sua mente: eu sou um com o todo. Eu sou um com tudo que existe. Eu sou um com o Criador de tudo que é. E você só vai sentir essa energia, essa paz, esse amor incondicional. Para ajudar algumas pessoas que estão fazendo essa meditação, eu vou trazer alguns downloads do Theta Healing, que nada mais é do que uma informação, uma energia. Então, se você sente de receber essa energia, é só você falar sim no final. E aí, então, você me permite trazer para você a verdade mais elevada, a perspectiva do Criador de tudo do que é o amor incondicional. De que você já sabe qual é a sensação do amor incondicional, e que você já sabe a sensação do amor. E que você já se sente amado e reconhece que você é amado a todo momento. Se você quer esse download, é só falar sim.
E aí respira fundo e sente essa nova energia, essa nova vibração se instalando em cada célula do seu corpo. E aí você se conecta de novo com aquele branco perolado e com esse amor incondicional. E lembre-se que se vierem pensamentos, está tudo bem. Só não se apegue a eles. Desde que da mesma forma que eles apareceram, eles sigam seu caminho. Quando vier um pensamento, é só você se conectar de novo com esse branco perolado. E aí vocês podem ir sentindo o corpo de novo. Pode sentir nos dedos, as mãos e os pés. Voltando por aqui, por agora, para o seu corpo, para onde você está. Aí quando sentir que está pronto, pode abrir os olhos. E aí, vai me mandando um oi aí nos comentários, só para eu saber que vocês voltaram. E é isso. Vamos encerrando por aqui. Vou deixar a live salva para quem não pôde acompanhar ao vivo. E espero que vocês tenham um excelente dia, que o dia seja de mais paz, de mais presença. Depois de um pouquinho dessa meditação, de sentir um pouco a energia, né, do Criador, essa energia de Teta, que vocês possam seguir o dia de vocês mais tranquilos. E é isso, gratidão a todos que passaram por aqui, a todos que vão fazer a meditação depois. Depois coloca nos comentários como foi para vocês, como que foi o dia, vamos compartilhando as experiências, tá bom? Beijos, beijos e tchauzinho para vocês.